Olá, o Conversa SA está no ar e hoje vamos falar sobre algo que muita gente já sabe ou pensa que sabe fazer, que é navegar nas redes sociais. Mas como transformar essa navegação em negócios? Para falar sobre o assunto, a gente convidou um especialista, que é o Antônio Borba, ele que tem uma agência especializada em mídias sociais e está organizando, junto com outras agências, um evento aqui em Curitiba no próximo dia 13 de novembro, que vai dar a muitos empresários a chance de entender um pouco mais sobre esse mercado. Obrigado pela presença, Antônio. Obrigado, senhora, pelo convite. Bom, a gente tem uma reportagem que a gente preparou sobre esse assunto. Antes da gente começar a nossa conversa, vamos ver? Vamos lá? Vamos claro. Hoje não é decisão do consumidor, não é decisão da marca, não é decisão de ninguém estar ou não nas redes sociais. Se você existe, você já está lá. Estão falando, estão comentando, estão falando bem, falando mal. As redes sociais são altamente democráticas, então não é mais uma decisão nossa. É uma decisão nossa, assim, como entrar. Para uma pessoa comum, é fácil estar nas redes sociais. Dá até para pegar o celular, por exemplo, fazer um vídeo e compartilhar na hora com seus amigos. E se der sorte, esse vídeo pode ser visto por muita gente. Afinal, só no Brasil são 80 milhões de pessoas conectadas. No mundo, o número chega a 1 bilhão. E para as empresas, é claro que isso é interessante. É uma oportunidade de estreitar o relacionamento com os clientes e expor a marca. Para entrar sem se tornar um case de insucesso, tem que considerar alguns pontos. Afinal, o número de curtidas, visualizações ou compartilhamentos nem sempre significa que o resultado da ação foi positivo. Hoje você vê marcas com 5, 6, 10 milhões de seguidores, mas com um grau de interação, um grau de relacionamento muito fraco, muito baixo. E aí você vê marcas pequenas com 100, 150 mil seguidores e com alto índice de engajamento desses seguidores. Isso é o que conta. Engajamento é o comprometimento do seu fã ou seguidor com a marca. E mais do que isso, esse engajamento precisa levar a algum resultado efetivo. A Silmara é gerente de marketing de um grande shopping de Curitiba e já pôde conferir esse conceito de perto. Então, uma situação muito delicada que aconteceu foi justamente quando houve algumas reclamações sobre o nosso shopping, sobre a nossa marca, e antes mesmo do shopping se manifestar, não deu nem tempo da gente se manifestar, já tinha consumidores defendendo a marca e colocando argumentos que nós mesmos como shopping não havíamos pensado. E como conseguir engajamento, participação e resultados nas redes sociais? Então, a primeira coisa é pensar antes de agir, né? Então, é um fato muito importante. Hoje, o consumidor ele quer ser seduzido. Aliás, sempre quis ser seduzido. E as mídias sociais te permitem muito mais do que isso. Ela te permite com áudio, com texto, com imagem. Tem várias multimídias ali que ela te possibilita. Também não dá para esquecer que o conteúdo de uma rede social tem que ser bem diferente do que é publicado em um site. No caso da nossa marca, né, o shopping é muito buscado para ver a programação de cinema. Então a gente tem um estudo lá do site que, disparado, a programação de cinema é o principal canal que o pessoal busca. Em compensação, nas redes sociais a gente tem muito mais espaço, eu posso colocar um conteúdo com uma frequência muito maior, eu posso contar histórias, eu posso contar de tudo aquilo que está acontecendo dentro do shopping, tanto com relação a eventos, quanto com relação a revitalizações, novidade dos lojistas, que às vezes no site eu não tenho todo esse espaço, todo esse desenho, né? Planejamento, conteúdo atraente, pertinente e relevante. Anotou? Compartilhe e mãos à obra. Bom, Antônio, que é uma realidade, isso realmente não dá mais para se questionar, né? É algo que veio para ficar. Faz parte do nosso dia a dia, né? De todos, né? As mídias sociais, elas permeiam as nossas atividades hoje em dia em diferentes formas, né? E as empresas, como é que estão, vamos dizer assim, se organizando ou vendo propriamente esse mundo virtual? Muitas empresas ainda não acordaram para isso? Olha, eu diria assim,
A grande parte das empresas já acordou para isso. O que muitas não sabem é exatamente como fazer. Nem todas definiram uma estratégia correta. Primeiro, a empresa, além de entender esse fenômeno, ela precisa se conscientizar que existe um investimento a ser feito para se profissionalizar nas mídias sociais. Administrar uma mídia de uma forma amadora não é o caminho para ter o contato com o consumidor. E algumas empresas, mesmo tendo essa consciência, ainda não perceberam que as verbas, muitas vezes tradicionais da publicidade, têm que ser voltadas para o meio digital. E isso inclui a gestão das mídias sociais. Não se fazer bem feito é pior do que não estar presente nas mídias sociais? Eu diria que sim. A empresa precisa estar presente de alguma forma, mas ela entrar da forma errada pode ser realmente prejudicial à marca. Quer dizer, o efeito pode ser desastroso. Assim, eu diria tem um efeito, uma progressão geométrica, vamos dizer. Exato, por isso que muitas empresas, até grandes marcas, demoram para entrar nas mídias, porque elas querem definir uma estratégia bem consolidada, muito bem planejada, antes de dar o primeiro passo. Então, eu diria assim, com certeza, antes ficar fora do que entrar da forma errada. Aí eu até concordaria, menos pior. Em termos desse universo, o que se tem? Você falava para mim antes da gente começar a conversar sobre números que comprovam esse crescimento exponencial e que, enfim, embora alguns coloquem, está havendo um arrefecimento, nem tanta gente assim acessa. O que se tem em termos estatísticos atuais? Olha que interessante, Solero, alguns dados. Primeiro que 86% dos brasileiros, ou seja, quase todos, possuem conta em alguma mídia social. Quando a gente fala em mídia social, vamos esclarecer bem. Até mesmo um instant messaging, como por exemplo o Skype, que é o antigo MSN, é uma mídia social, né? Mídia social é tudo que envolve uma colaboração entre as pessoas, tem um universo de interação. Então, algumas coisas, um fórum, um blog, tudo isso é considerado mídia social. Então, vamos primeiro falar desse momento. O Facebook, que é a mídia social mais popular, atualmente, né, que a bola da vez, isso muda muito, mas representa hoje a conta de 70 milhões de brasileiros, ou aproximadamente 30% da população. Porém, saiu um estudo essa semana demonstrando que nos Estados Unidos o Twitter é a mídia social mais utilizada entre os adolescentes. Porque o que aconteceu? Os pais deles estão no Facebook e o Twitter é uma forma, as pessoas mais velhas não têm muita paciência para seguir o microblog, as mensagens pequenas, e não vigiam muitos adolescentes no ambiente do Twitter. Então, quer dizer, isso está sempre mudando. Sabe-se que o Instagram hoje é muito popular e está ultrapassando inúmeras mídias sociais, mas em termos de interação, relação com as empresas, consumidor, produto, ainda é o Facebook, principalmente no Brasil. Agora, dependendo da estratégia da empresa, ela tem que também saber em qual dessas plataformas atuar. Está correto. Realmente, conforme a empresa, conforme o público, muda-se um pouco a estratégia e adota-se algumas mídias ou outras, inclusive mídias de fotos ou de vídeos, ou até mesmo apresentações, slideshows e inúmeras opções que tem para compor um mix. Geralmente, uma estratégia de gestão de mídias sociais, quando a gente fala de uma gestão full service, que é o que eu vou falar nesse evento, que nós vamos trazer daqui a pouco, aí a gente fala de um universo de várias mídias sendo geridas ao mesmo tempo. Não se fala de, vou colocar uma página no Facebook. Se fala de uma estratégia global de gestão. Você citou aí o Facebook como a bola da vez, né? Sim. Que outras redes sociais, outras plataformas estão vindo aí e que estão crescendo? O Instagram é a que mais cresceu nos meses recentes, né? Ocupou um espaço aí, uma lacuna muito interessante. Muita gente está preferindo até usar o Instagram do que o Facebook. O pessoal gosta muito de interagir com fotos, né? A foto é uma forma de você comunicar sem precisar escrever texto, uma forma prática, muito objetiva, visual, rápida, moderna. Tem a ver com o que a gente vê no dia a dia, né? Essa velocidade da informação. Então, eu diria que é o principal destaque recente. O Pinterest veio com um aumento muito grande um tempo atrás, mas não chegou a estourar, principalmente no Brasil. Então, a importância ainda é Facebook, o Instagram, Twitter. Porém, uma mídia social muitas vezes negligenciada pelo empresário é o blog. E o blog é a mídia social que nós consideramos a mais importante dentro de uma estratégia, porque é onde você divulga um conteúdo que vai ranquear junto ao Google, por exemplo. Vai causar uma certa relevância para indexar assuntos de interesse. Assuntos de interesse do consumidor e, por consequência, a marca da empresa vinculada a isso. Então, obrigatoriamente, quando a gente fala de um conceito de gestão full service,
No nosso estudo, o blog tem que ser, em primeiro lugar, tem que ser a mídia âncora das outras. É a fonte de conteúdo até para ser divulgado nas outras mídias. Dá para dizer, de certa maneira, que as empresas pequenas, médias ou grandes, elas podem se equivaler na concorrência no mundo virtual, dependendo da maneira como você administra esse teu público, essa interação? Sem dúvida. A diferença de uma empresa grande é que, geralmente, com mais verba, paga-se mais anúncios, então consegue-se engajar mais pessoas, queira ou não, e pode-se desenvolver estratégias mais agressivas, por exemplo, desenvolver aplicativos elaborados, tanto aplicativos para Facebook como aplicativos mobile, para um iPhone, para um iPad ou outro dispositivo móvel. Então, com verba, é claro, você faz coisas inovadoras, faz ações diferentes, ajuda a viralizar a marca. Mas, de uma forma meio genérica, a gente consegue igualar, sim, alguns posicionamentos de mercado através das mídias, porque, queira ou não queira, o espaço de uma fanpage é o mesmo para todas. E a marca, como o Fabiano muito bem falou na entrevista, algumas marcas com menos seguidores possuem engajamento melhor. E esse é até um algoritmo determinado pelo Facebook. Então, uma fanpage com menos seguidores costuma ter digamos assim, um alcance maior, percentualmente falando, entre os seus fãs. E quanto mais seguidores você tem, quando passa para a casa dos centenas de milhares ou até milhões, você começa a ter um percentual menor de engajamento, o que acaba forçando a empresa a investir mais na publicidade. E tudo é uma estratégia, um jogo de mercado que o próprio Facebook utiliza para ser lucrativo. O que pode ser até um paradoxo, né, de certa maneira, né? Sim. Mas, de uma forma geral, então, pelo que você diz, a internet torna a concorrência bem mais leal, vamos dizer assim, né? É um pouco mais democrática. Democrática, sem digamos dúvida. assim, né? Dependendo da estratégia e da maneira como você vai gerir, então. Tanto que nós vemos inúmeros cases de pequenas marcas e negócios bem pequenos que tornam-se extremamente populares pela mera divulgação. Porque você tem a divulgação espontânea do público também. Se você consome um produto ou serviço e você gosta, você referencia ele na rede social, você faz a marcação e acaba tornando a empresa conhecida. Eu mesmo conheci vários negócios aqui em Curitiba, na área de alimentação, por amigos que fizeram marcações no Facebook, fui lá ver, fui conferir, curtir, então isso é interessante. O consumidor, ele valida, ele indica, ele recomenda, ele baliza uma marca, né? Eu vou pedir licença a você um instantinho, que a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre essa gestão das mídias sociais no mundo dos negócios. Até já.